Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesses alguma coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Até aqui, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e Pai querido, está aqui a Tua palavra, Senhor. Pai, nós te pedimos, meu Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus, para falar conosco, meu Pai, acerca desta palavra, Senhor Deus. Essa palavra a qual, meu Pai, ela pode curar. Esta palavra, Senhor Deus, a qual ela pode purificar. Esta palavra a qual ela pode libertar, ela pode curar. Ela pode trazer vida àquilo que está morto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite, Senhor Deus, nada vem nos atrapalhar, meu Pai, em ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, que nada vem nos atrapalhar, Senhor. Pai, a compartilhar, meu Pai, esta palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, tira agora toda inquietação, tira agora, papai, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem nos atrapalhar, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Pode se assentar, igreja. Irmãos, o pastor Nilson, ele me convidou para esta oportunidade, e eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, o que levar na congregação dos santos, o que levar, né, para compartilhar com os meus irmãos e as minhas irmãs daquela igreja. E eu estive orando nesse dia, e o Senhor me deu essa palavra, a qual eu já ministrei em outra igreja essa palavra, porém hoje o Senhor me deu uma roupagem diferente em cima dessa palavra. Essa palavra ela vem nos dizer de um certo homem que era comandante do exército do rei da Síria, na época do profeta Eliseu, 9 anos antes de Cristo. O rei tinha Naamã em alta estima, pois tinha lutado por Arã e com destemor alcançado vitória. Quando Naamã ficou leproso, foi um duro golpe para o rei. Por quê? Porque este homem era um homem de grande temor, um homem que vencia as lutas, vencia as guerras para o rei da Síria, para o povo de Arã. E quando o rei ficou sabendo que este homem estava leproso, foi um duro golpe para o rei. Por quê? Porque a Bíblia vem nos dizer que Deus dava livramento ao povo da Síria por intermédio da vida deste homem. E eu estive meditando nessa palavra, falei: por quê, né, Senhor? Por que dava livramentos para o povo da Síria por intermédio da vida deste homem? Porque eu pesquisei, irmão, e vi que Naamã, ele era também da linhagem de Israel. Naamã era neto de Benjamim, filho de Bela, era da linhagem, e Benjamim era um dos filhos de Jacó. Por isso Deus dava livramento ao povo sírio, por isso Deus dava vitória ao povo da Síria. Você já parou para pensar que talvez aquela empresa ainda está de pé porque você está lá? Você já parou para pensar que talvez amigos seus não se entregaram ainda às drogas porque você está orando por ele? Você já parou para pensar que talvez tem pessoas que não se jogaram ainda das pontes, não se entregaram à morte, porque tem homens e mulheres orando por eles? Porque talvez essa pessoa ela está orando por você. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas olhando por você? Porque você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, e tem pessoas que estão olhando por você. Deus está dando livramento para pessoas que moram perto da sua casa por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, porque você é um escolhido de Deus. Deus dava livramento ao povo sírio por causa de Naamã. Por causa de Naamã, aquele povo vencia. Por causa de Naamã, aquele povo conquistava as vitórias. E no versículo 2, a gente vem se deparar aqui com uma menina. E a Bíblia vem nos dizer que Naamã, nenhuma de suas investidas contra o povo de Israel, contra o povo hebreu, ele levou cativa a uma menina. A Bíblia não nos dá relatos de que se era uma criança, se era uma adolescente, se era uma mulher já de meia idade. A Bíblia vem nos dizer que era uma menina. E eu fico pensando também, pastor, né? Por que trazer uma menina que supostamente era inimiga deles, né? Que eles estavam lá confrontando aquele povo, para colocar dentro da tua casa?
Colocar dentro da tua casa uma menina que, né, supostamente era sua inimiga. Mas não. Quando eu pesquisei e vi que Naamã era da terra de Jacó, Naamã trouxe essa menina porque ele sabia que era uma menina do povo de Israel. Naamã sabia que essa menina era uma menina decente, era uma menina que podia fazer algo dentro da casa dele. E essa menina, ela simboliza, irmãos, a igreja. Ela simboliza a igreja dos dias de hoje. Essa menina, ela foi tirada do meio da tua parentela, ela foi tirada do meio da tua casa para viver como escrava na casa de um homem, na casa de uma mulher, para ser serva dessa mulher. E eu fico pensando na situação dessa menina, pastora Thalita. Como que seria uma oração de uma pessoa que foi tirada do comodismo da sua casa, foi tirada do meio da sua parentela? Essa menina, eu penso comigo que essa menina, ela poderia ter uma oração azeda, ela poderia ser uma pessoa muito amargurada, ela poderia ser uma pessoa que não desse um bom testemunho. Por quê? Porque foi tirada da comodidade da sua casa, foi tirada do meio da tua família. Eu tenho um amigo meu, que a filha dele foi sequestrada, e ficou 5 anos em São Paulo. Rasparam a cabeça da menina. A menina ficou 5 anos em São Paulo pedindo esmola. Até que alguém passou, reconheceu a menina e trouxe ela. E ele foi atrás e achou a menina. Para a glória de Deus, 5 anos depois de 5 anos, achou a menina. E como seria? Quer saber como que é a vida de uma pessoa que é sequestrada, que vive em poder de outra pessoa? Pergunte para ela como que é. Eu penso que essa menina aqui, ela poderia ser uma pessoa amargurada, mas não. Ela era uma serva de Deus. Ela era uma mulher, uma menina que dava bom testemunho, né? Porque a gente vê aqui que ela estava dentro da casa desse Senhor, ela sabia dessa lepra desse Senhor, e a lepra no Antigo Testamento simbolizava uma maldição, um castigo divino. Naquele tempo não existia cura para esse tipo de doença. Assim como nos dias de hoje, a cura para o pecado, não existe cura para o pecado. Não existe médico que vai curar o pecado. Não existe psicólogo que vai curar o pecado. Somente Jesus na cruz pode curar o pecado. E quantos de nós estamos no papel dessa menina aqui e não apontamos aquele que pode curar? Quantos de nós estamos no lugar dessa menina e não apontamos o curador, não apontamos o salvador? Essa menina, ela falou assim, quem dera se o meu Senhor tivesse diante daquele que pode curar. Eu conheço alguém, ela disse à sua senhora, eu conheço alguém que conhece alguém que pode curar a lepra desse rapaz, que pode curar a lepra do meu Senhor. E aí, irmãos, o que me chama a atenção nessa menina é de ver a confiança que a sua senhora e o seu senhor depositou sobre essa menina. Eu fico a pensar nessa menina, uma menina que foi trazida como escrava, como cativa de outra terra, falar para sua patroa, falar para sua ama, falar assim, eu conheço alguém que conhece alguém que pode curar a lepra do meu Senhor. E eu fico pensando, irmãos, será que a nossa palavra tem tanta valia assim, igual dessa menina? Será que o nosso testemunho tem tanto assim poder igual o testemunho dessa menina? Eu penso que essa menina, para Deus, para sua senhora dar crédito no que ela falou, ela vivia realmente uma vida com Deus. Ela vivia realmente uma vida de serva. Ela vivia realmente uma vida de santidade. Ela vivia realmente uma vida de leitura bíblica. Porque, irmãos, eu acredito que se ela tivesse uma vida de promiscuidade, uma vida de mentira, uma vida onde ela não falasse a verdade, essas pessoas não iam dar crédito a ela. A gente pode ver aqui que essa menina, ela movimentou 2 reis a conversarem por causa da conversa dessa menina, que ela falou, eu conheço alguém que conhece alguém que pode curar a vida dessa pessoa. Eu conheço alguém que pode curar a lepra desse meu Senhor. Então, irmãos, como será que, nós vamos falar um pouco dessa menina agora, como será que deveria ser a vida dessa menina dentro da casa dessa senhora? Como será que ela se comportava dentro da casa dessa senhora? Para ela trazer uma palavra assim e as pessoas darem crédito naquilo que ela falou, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Ela dava um testemunho de uma serva do Senhor. O que ela faz diz muito quem ela era. E eu pergunto para você e para mim nesta noite, o que você faz
diz quem você é. O que eu faço diz muito quem eu sou. O que nós estamos fazendo para o Senhor? O que nós estamos falando para edificar a vida das pessoas? O que com quem? A Bíblia vem nos dizer aqui que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, irmãos, essa menina aqui, a aparência que a gente pode ver no texto aqui, ela dava um bom testemunho. Ela falava coisas que era de Deus. Ela lia, creio que essa menina, olhava ela pelos cantos, ela estava lendo a Bíblia. Essa menina, eu creio que a ama dela sempre via ela orando, sempre falando de Deus, porque senão não daria crédito. Eu conheci um rapaz que ele disse que servia a Jesus há quase 25 anos, pastor Nilson. E ele falou que os vizinhos dele não sabiam que ele era crente. Mas como, irmãos? Como que não sabe? Como que você mora do lado do seu vizinho e seu vizinho não sabe que você é um servo de Deus? Como que você vem para a igreja todos os domingos, ou quarta-feira, quinta, sexta, e os seus vizinhos não sabem que você é um servo de Deus? Será que você está fazendo aquilo que é de Deus? Será que você está andando como um servo de Deus? Será que você está falando como um servo de Deus? Porque eu creio que aquela menina, ela falava como um servo de Deus. Eu creio que aquela menina, ela andava como uma serva de Deus. Eu creio que aquela menina, quando abria a boca, era para falar das coisas de Deus. Irmãos, para você ver, eu vi esses dias um podcast onde um rapaz questionou o pastor, falou assim: viu, mas a igreja não salva ninguém. O que vocês vão fazer na igreja? E o pastor, muito sábio, falou para ele: certo, a igreja não salva ninguém mesmo. A igreja não salva ninguém. E ele fez algumas perguntas para esse rapaz. Viu? Se você tem vontade de comer um rodízio, comer uma carne gostosa, você vai aonde, pastor? No restaurante, né? Se você tem vontade de chupar um sorvete, você vai aonde? Na sorveteria. Se você sente a necessidade de ficar mais magro, ou por estética, ou também por saúde, ficar mais bombadão, você vai aonde? Na academia. E ele falou: pois é, e um servo de Deus, quando ele quer ouvir a voz de Deus, ele vem à igreja. A gente vem na igreja, irmãos, porque somos salvos. A gente vem na igreja porque nós somos dele. A gente vem na igreja porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. Então você hoje está aqui hoje porque você sente vontade de ouvir a palavra de Deus. Você sente vontade de viver em comunhão com os nossos irmãos. Então, irmãos, o que eu vejo quando esse rapaz perguntou para este pastor, ele foi muito sábio. Aonde você anda diz muito quem você é. O que sai da sua boca diz muito quem você é. O que você fala diz muito quem você é. Na boca de um servo de Deus não pode sair bênção e maldição, irmão. Tem que sair bênção ou maldição. Na boca do servo tem que sair somente maldição. Porque a Bíblia vem nos dizer, irmão, que do mesmo jarro não pode sair dois tipos de água. Do mesmo jarro não pode sair água amarga e água doce. Então da boca do crente ou sai bênção ou sai maldição, irmão. Da sua boca tem saído o quê? Da minha boca tem saído o quê? O que você tem falado dentro da sua casa? Como você tem repreendido os seus filhos? Você tem repreendido os seus filhos? Você tem orado pelos seus filhos? Ou você tem amaldiçoado os seus filhos, lançando palavra de maldição, lançando palavra de ódio sobre os seus filhos, falando mal da sua esposa, falando mal do seu esposo? O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Porque a Bíblia diz que o sai da sua boca está cheio o coração. O que tem saído da sua boca e da minha boca? Será que as pessoas podem dar crédito na sua vida e na minha vida do jeito que deu crédito a essa menina? Será que as pessoas olham para você e falam assim: aí vai um servo de Deus, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus? Será que as pessoas podem falar isso aí? Será que os seus vizinhos podem falar isso aí? Será que onde você trabalha as pessoas podem falar: aí vai um homem de Deus, eu conheço esse homem é um homem de Deus? Ou será que as pessoas olham para mim, olham para você e falam assim: só é mais um crente, para servir a Deus do jeito que vocês servem? Eu não quero servir a Deus não. Quão triste é, irmãos, quão triste é quando a gente ouve essas coisas. Quando a gente ouve as pessoas falar assim: ó, para ser crente igual isso aí, ó, igual essa aí, igual esse aí, eu não quero ser não. Irmãos, precisamos dar bons testemunhos, irmãos. Precisamos andar igual cristãos. Precisamos dar bons testemunhos por onde passarmos, irmãos. E aí, irmãos, né? O que está saindo da sua boca e da minha boca? Como nós temos nos comportado aí fora? Aquilo que nós fazemos, irmãos, é o que nós somos aí fora. Pedro, né? Pedro tentou negar Jesus 3 vezes. Pedro, ele tentou esconder as suas origens por 3 vezes.
Pedro, quando Jesus estava sendo preso, Pedro ficou no meio daqueles ali, e aí veio uma pessoa e falou para ele: tu és um deles? Ele falou: não, eu não sou, não. Ele falou: tu é sim, porque você anda igual ele. E Pedro tentou negar de novo: não, eu não sou um deles. Ele falou: não, você é um deles sim, porque a tua fala te denuncia. Não, você é igual a eles. Ele falou: não, eu não sou. Aí Pedro se virou e falou: não sou. Mas você vê, irmãos, você vê que nesse texto Pedro tentou esconder suas origens, mas não conseguiu, porque as suas atitudes o denunciaram. O crente tem que andar como Jesus andou, o crente tem que falar como Jesus fala, o crente tem que se vestir como Jesus se vestiu, o crente tem que andar como um servo de Deus tem que andar. Irmãos, assim, do jeito que nós andamos na rua, é o que as pessoas determinam aquilo sobre as nossas vidas. O jeito que nós falamos na rua é aquilo que nós somos, irmãos. Como nós temos nos comportado na rua? Porque nós não conseguimos, irmãos, esconder as nossas origens. Um dia eu fumava, um dia eu bebia, um dia eu traficava, um dia eu roubava, um dia eu me prostituía. Hoje eu não faço mais nada disso. Por quê? Porque eu conheci Jesus Cristo. Porque primeiro gerou em minha vida um batismo de arrependimento. Hoje nós vivemos um evangelho onde é um evangelho barato, é um evangelho fraco, é um evangelho onde não tem cruz, é um evangelho onde não tem peso. Hoje nós vivemos um evangelho que está tudo certo e não está nada certo, irmãos. Nós vamos ter que prestar conta disso que nós estamos fazendo. Um dia a conta vai chegar, irmãos. Um dia vai chegar. Hoje nós vivemos um evangelho sem cruz, pastor. É um evangelho que nos traz arrependimento, né? As pessoas vêm para a igreja, aceitam a Jesus, mas não largam a vida de promiscuidade. Aceitam a Jesus, mas não largam a pornografia. Aceitam a Jesus, mas não largam a traição. Aceitam a Jesus, mas não querem sair do mundo. Jesus tirou algumas pessoas do Egito, mas o Egito ainda está dentro de algumas pessoas. Irmãos, precisamos nos libertar, irmão. Este culto é um culto de libertação, certo, pastor? Então, eu venho aqui hoje pedir para alguns irmãos que ore a Deus, peça a Deus para libertar aquilo que está se fazendo mal, aquilo que não te está deixando chegar à presença de Deus. E esta menina aqui, ela era uma serva do Senhor. Creio que aqui também tem servos e servas do Senhor aqui nesse lugar. Mas se tem algo que está tentando te tirar da presença de Deus, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, que o Senhor vai te mostrar a direção. O Senhor vai te mostrar aquilo que você está errando. Amém? E eu quero abrir agora aqui um parênteses, né? Por que eu cheguei nessa mensagem aqui? Em 2019, eu comprei um caminhão. E esse caminhão eu gastei tudo que eu tinha nele. Esse caminhão eu dei uns 2 carros nele, dei uma moto, eu gastei tudo que eu tinha nesse caminhão. E esse caminhão só me trouxe só gasto, só prejuízo. Mas por quê? Porque eu creio que eu comprei esse caminhão sem primeiro pedir a permissão do Senhor. E tudo que nós fazemos aqui sem pedir a permissão do Senhor, um dia o preço vai chegar. Então, irmãos, comprei esse caminhão, gastei tudo que eu tinha, perdi tudo, irmão. Só não perdi a graça, não perdi a fé, não perdi a minha família, irmão, o resto eu perdi tudo. E eu comprei esse caminhão e fui fazendo tudo nele, fui gastando, fui fazendo. A última coisa que eu fiz nele foi o motor. Pedi dinheiro emprestado para fazer esse motor e falei: agora vai ficar top o caminhãozão, né? E eu ali, gastando tudo que tinha, fiz o motor. Com 2 dias que eu tinha feito o motor, vieram os ladrões na frente da minha casa e levaram o caminhão. Tudo aquilo que eu tinha, levaram embora. Não? E até hoje uns irmãos falam assim: mas tinha seguro? Eu falo: não tinha seguro, eu perdi tudo, irmãos. Perdi tudo. E na hora eu levantei, falei para minha esposa, falei: e agora? Na hora me deu um monte de coisa lá, me deu dor de barriga, me deu ânsia de vômito, me deu dor de cabeça. O meu pastor falou: rapaz, quando isso aí acontece tudo junto, é início de infarto. Mas para a glória de Deus não me deu nada, estamos aqui. E entrei para dentro de casa e fui orar ao Senhor. Falei: Senhor, levaram tudo que eu tinha, o que eu vou fazer agora da minha vida? E o Senhor já começou a ministrar no meu coração, falou assim: tudo coopera para o bem daqueles que me amam. E levaram meu caminhão embora. Falei: então tá bom, Senhor. Levaram tudo embora. E ali eu fui orando o Senhor, e aí o Senhor foi ministrando no meu coração, pastor Nilson. E o Senhor falou assim para mim: ó, ora pela vida desses rapazes que levaram o seu caminhão. Falei: meu Deus. Os meninos vieram aí, tiraram o meu chão, levaram tudo que eu tinha, era meu sustento. Ainda tenho que orar pela vida desses homens. E agora?
Quão duro é, irmão, se orar por aqueles que estão te apunhalando. Quão duro é se orar por aqueles que te maldizem. Quão duro é você orar por aqueles que sabem que está falando mal de você, mas você tem que orar. Aquela menina, irmãos, ela praticou Mateus 5:44, onde diz assim, ó: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem os que os odeiam e orai pelos que maltratam. Aquela menina praticou Mateus 5:44. E eu naquela noite eu falei: Senhor, eu tenho que orar mesmo. Eu falei: o Senhor tem que orar. E o Senhor me trouxe a esse texto, né? Comecei a orar ao Senhor. Falei: Senhor, mas eu vou orar. Eu comecei a orar por aqueles rapazes e o Senhor começou a ministrar o meu coração. Para você estar aí onde você está aí hoje, alguém orou por você. Para você hoje falar da minha palavra, alguém orou por você. Para você sair do mundo das drogas, alguém orou por você. Então você hoje vai orar pela vida desses rapazes. E comecei, Nilson, eu comecei a orar pela vida desses homens, sem saber quem que era, pedindo para o Senhor libertar eles, pedindo para o Senhor, né, trazer eles à luz, porque eles estavam na treva, assim como eu também já andei na treva um dia. Comecei a pedir ao Senhor para que o Senhor libertasse ele, para que o Senhor os salvasse. E eu perdi tudo, irmãos. E nisso eu comecei a orar para esses homens aí. Com 2, 3 dias, veio um amigo meu com um caminhão, 34 anos mais novo do que o meu, do que me roubaram. 34 anos mais novo, irmãos. E ele veio com esse caminhão. E ele falou: Ricardo, esse caminhão eu vou vender para você. Eu falei: vender para mim como, rapaz? Eu não tenho dinheiro, não tenho mais nada, eu perdi tudo. Eu falei: não, vou deixar o caminhão. Ele falou: não deixa que eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas o que você quer? Ele falou assim: não, eu quero te vender o caminhão. Ele falou: você me paga 2.000 por mês? Eu falei: não tem como, eu estou devendo o motor, ainda eu preciso pagar quem eu peguei o motor. Ele falou: não, mas então me paga 1.500. Eu falei: não tem como. Eu falei: então faz o seguinte, fica com o caminhão aí e me paga do jeito que você puder. Eu falei: não, Thiago, eu não posso fazer isso, cara, eu não vou ficar com esse caminhão. Eu falei para ele, aí tinha um outro rapaz que estava oferecendo 34 mil para ele de entrada e pagar umas parcelas. Eu falei: por que você não vende pro menino lá, rapaz? Ele quer te dar um dinheiro de entrada, vende para ele. Ele falou assim, mas não era crente o homem. Ele falou assim: ó, não sei porquê, mas esse caminhão tem que ficar aqui, cara. Esse caminhão tem que vir para sua mão. Eu falei: Chaga, mas eu não tenho. O nome dele é Francisco. Eu falei: Francisco, eu não tenho como te pagar. Ele falou assim: rapaz, o caminhão é para ficar aqui. O caminhão está aí. Ele me deu a chave, me deu o documento do caminhão. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu comprei esse caminhão sem nenhum real, Nilson. Um caminhão 34 anos mais novo, sem nenhum real. É para você ver o Deus bondoso e o Deus misericordioso, o Deus de vitória que nós servimos. Talvez, irmãos, talvez Deus me deu esse outro caminhão porque eu fiz aquilo que Ele mandou. Talvez Deus me deu esse outro caminhão porque eu fiz aquilo que Deus me ordenou a fazer. Quero orar pela vida daqueles que me derrubaram. Quero orar pela vida daqueles que me maltrataram. Irmãos, orem, irmãos. Orem. Eu tenho certeza que você sabe aqui de pessoas que estão falando mal de vocês pelas costas. Orem por esses. Porque muito fácil é, irmão, nós orar por aqueles que nós amamos. Muito fácil é nós abraçarmos aqueles que nós amamos. Abrace aquele, irmãos, que você sabe que está falando mal de você. Ore por aqueles que você sabe que está maldizendo a sua vida. Ore, irmãos. Ore, abrace. Através desse abraço, através dessa oração, Deus vai dar vitória naquilo que você está pedindo. Através desse ato de misericórdia que você vai ter com essa pessoa, Deus vai liberar aquilo que você está pedindo. Algumas coisas vão desencadear sobre a sua vida. Tem algumas coisas que estão encadeadas sobre a sua vida. Deus vai quebrar agora cadeados, vai quebrar correntes através desse ato. Vamos orar, irmãos. Precisamos amar aqueles que estão ali fora. Precisamos orar por aqueles que estão ali fora. Então, irmãos, esta menina, ela praticou Mateus, né? Quantos aqui, eu creio, irmãos, que tem, Deus está colocando no meu coração aqui, que tem pessoas aqui que há algum tempo não conversa com pessoas de perto, de muito perto. E essa pode ser a oportunidade, irmãos. Essa pode ser a oportunidade. Deus me trouxe aqui nesta noite para falar que tem pessoas aqui nesta noite que não conversam com pessoas de bem próximo mesmo. Ore por ela, abrace ela, que Deus vai desencadear algumas coisas na sua vida. Você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver a vitória de Deus. Amém? E eu orei pela vida desses rapazes e Deus me honrou com esse caminhão, né? Comprei esse caminhão sem dar nenhum real de entrada. Deus me honrou. Paguei os 2 caminhões, irmãos, no meio da pandemia. No meio da pandemia, Deus me honrou. Paguei os 2 caminhões e vendi o caminhão. Vendi o caminhão, fui feliz na venda.
e Deus me honrou e estamos aqui para contar esse testemunho, falar que Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é muito bom, Deus é poderoso. E o Salmo 100 diz que Deus é muito bom, Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida e a sua vida. Nós estamos aqui hoje porque Deus é bom. Você não veio aqui nesta noite porque você fala, acho que eu vou ali na igreja. Não, porque nesse dia Deus estava marcado, Deus marcou um encontro comigo e com você aqui nesta noite. Amém? E vamos falar, vamos para frente. E o tempo já foi embora nisso. E aí, essa menina falou assim para ele, falou assim, eu conheço alguém que pode curar a lepra desse rapaz. E aí, o rei Naamã foi no seu rei e disse, né? Então disse o rei da Síria, vai, e eu vou te enviar o meu rei, vou encurtar aqui a mensagem, e eu vou te enviar o meu servo Naamã, para que você o cures dessa sua lepra. E aí esse rei, o rei de Israel, falou assim, quem sou eu para tornar vivo aquilo que está morto? Quem sou eu para curar? Eu não sou ninguém. Então, irmãos, eu vejo aqui que quando a menina contou pro rei de Israel que lá havia um profeta para curar a lepra de Naamã, o Naamã foi levar isso que a menina falou para a pessoa errada. Ela foi falar para a pessoa errada, não era para ela ter falado para o rei. Ela falou, eu conheço um profeta que está lá em Samaria, que pode curar a sua lepra. Irmãos, o que eu trago para o meu coração, para o seu coração? Quando Deus te prometer algo, quando Deus falar que vai fazer algo na sua vida, não fica falando para as pessoas não, irmão. Não fica abrindo a boca e falando coisas para as pessoas que não estão na mesma direção que você. Pessoas que não vivem o mesmo Deus que você vive. Pessoas que não estão andando na mesma direção que você. Quando o menino veio me oferecer esse caminhão, eu fiquei bem quietinho. Fui orar a Deus, falei, Senhor, será que é seu mesmo? Será que não é? Eu fui orar a Deus, não falei nada para ninguém. Quando eu fui falar para alguém que aquele caminhão era meu, eu já estava andando com o caminhão e quando eu tive certeza que Deus estava me dando aquele caminhão, aí sim eu fui falar para as pessoas. A gente tem que fazer, irmãos, aquilo que diz no livro de Mateus, entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto teu pai vai te recompensar. Por que muitas das vezes você não recebe ou eu não recebo aquilo que Deus tem já nos prometido? Porque a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar no Facebook, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar no Instagram, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as coisas que Deus já nos falou nas redes sociais. Irmãos, fica bem quietinho, irmão. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, você não chega ao seu entendimento. Fique bem quietinho. Não faça igual esse homem aqui. Esse homem aqui, ele foi falar para a pessoa errada. Ele foi falar algo de Deus para a pessoa errada. Fica bem quietinho, que Deus na hora certa vai agir sobre a sua vida. Assim como agiu na vida daquele homem, agiu na minha vida, eu creio que Deus vai agir também na sua vida. E glória a Deus, aleluia. E Naamã, né? Quando Naamã foi falar com aquele homem, com o profeta Eliseu, Naamã, ele achou que seria do jeito dele. Naamã falou assim, mas eu pensei que esse homem sairia de lá de dentro da tua casa, colocasse a mão sobre o lugar leproso, sobre o lugar infectado, né? E clamaria o seu Deus e aquela lepra se expelia, se saía do meu couro, né? E Naamã queria que as coisas fossem do seu jeito. Irmãos, aquilo que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida é do jeito dele. É no tempo dele. É do jeito dele, não é do meu jeito. Aquele homem, por ele ter um patamar mais alto, aquele homem por ele ser rico, aquele homem pelas pessoas temerem a ele achava que as coisas de Deus seriam do jeito dele. As coisas de Deus não é do meu jeito nem do seu jeito, irmão. As coisas de Deus é do jeito de Deus. Deus sabe a hora certa que vai fazer aquilo que você está pedindo para Ele. Deus sabe o jeito que vai fazer. O jeito e a hora de Deus é a hora certa. Quando eu conhecia Jesus, irmãos, eu andei questionando a Deus, falei, Senhor, mas se eu soubesse que era tão bom servir o Senhor assim, eu não tinha vivido no mundo todo esse tempo. Tinha vivido no mundo perdido, usando droga, roubando. Eu não tinha vivido desse jeito no mundo. Mas Deus falou para mim, é do meu jeito e do meu tempo. É do meu jeito e do meu tempo.
Na hora certa, Deus vai trazer aquele parente seu. Na hora certa, Deus vai trazer o seu filho à presença. Na hora certa, Deus vai trazer o seu esposo, a sua esposa. Na hora certa, Deus vai colocar a mão sobre aquele leproso, sobre aquele enfermo. Na hora certa, Deus vai tirar aquilo que está fazendo mal. Na hora certa, é na hora de Deus. A hora certa é a hora de Deus. Não é na nossa hora, é na hora dele. Então, aí Naamã falou assim: Senhor, mas não poderia ter descido, ter mergulhado ali no rio Farpar ou no rio Abana, que são os rios mais limpos de Damasco? E o profeta falou para ele: não, vai no rio Jordão. Por que ele não quis ir no rio Jordão? Porque no rio Jordão, lá naquela época, não tinha saneamento básico. Então soltava-se algumas sujeiras lá dentro daquele rio. E ele não queria ir naquele rio. Ele não queria ir no rio por quê? Porque ele achava que aquele rio era sujo. Só que o profeta falou para ele: não, é nesse rio que você tem que entrar. E ele se indignou e foi saindo e não quis entrar no rio. Até que uns amigos dele falaram assim, os servos dele, falou assim: Senhor, se ele tivesse te pedido algo tão difícil, o senhor não teria ido? Ele só falou para dar 7 mergulhos nesse rio aí. Por que não dar esses 7 mergulhos? Irmãos, a salvação é algo tão simples, irmãos. A salvação é algo tão fácil, irmão, tão simples. E as pessoas tentam dificultar tanto, irmãos. Por que tentamos dificultar a salvação? Por que tentamos colocar obstáculos à salvação? A Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Irmão, creia no Filho de Deus. Creia em Jesus Cristo, irmão, você já é um salvo. Creia no Filho de Deus, você já é um salvo. Não precisa subir escadaria, irmão. Não precisa pagar promessa, não precisa nada disso, irmão. Que essas coisas só invalidam aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus só falou: creia em mim e será salvo. E aquele homem falou: é só descer, é só dar 7 mergulhos e será salvo. Aí ele ouviu aqueles homens. E eu creio, irmãos, que aqueles homens, eles estavam fazendo o papel do Espírito Santo. Porque nós pregamos, nós falamos essa mensagem dessa menina. Nós estamos fazendo o papel da igreja. Nós precisamos anunciar o nome de Cristo. Nós precisamos anunciar a salvação. Mas quem vai fazer aquele se arrepender, aquele voltar a viver com Deus, é o Espírito Santo. Nós precisamos fazer apenas o nosso papel, é pregar a Cristo. Nós precisamos fazer apenas o nosso papel, é falar que nós conhecemos alguém que cura, é falar que nós conhecemos alguém que salva, porque Deus já me salvou e também já te salvou. E por que você não fala? Por que eu não falo? Por que nós estamos nos acovardando? E nós precisamos falar e deixar o Espírito Santo agir a vida daquelas pessoas. Nós semeamos a palavra e é Deus que vem ali e rega. É Deus que vem ali e dá vida naquela palavra. Nós só precisamos falar aquilo que está para nosso coração, para nós falarmos. E muitas das vezes nós não falamos, nós nos acovardamos. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos ter que abrir a nossa boca e falar do amor de Cristo para essas pessoas. Por que existe fome no mundo, irmãos? Porque nós não compartilhamos aquilo que temos em casa. Assim são algumas pessoas que estão no mundo. Por que tem pessoas que não ouvem falar do amor de Jesus? Porque nós não falamos. Nós não profetizamos em cima dessas pessoas. Nós não falamos do amor de Deus para essas pessoas. E no versículo 14, Naamã mergulhou e foi curado. E reconheceu que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Não há outro Deus senão o nosso Deus, irmãos. Não há outro Deus senão o Deus que me salvou e te salvou, irmãos. Que nesta noite, irmãos, eu pergunto para você e pergunto para mim: para que você está pedindo isso para Deus? Para que você está pedindo essa cura? Para que você está pedindo essa faculdade? Para que você está pedindo este carro? Para que você está pedindo essa casa? É para a glória de Deus, irmãos? Ou é simplesmente para alimentar um ego seu? Para alimentar uma vaidade sua? Para que você está pedindo isso que você está pedindo para Deus? Para que você quer isso? É para glorificar o nome do Senhor? Aqui o pastor falou de Salomão. Salomão, depois de ter oferecido 1000 holocaustos ao Senhor, o Senhor perguntou a Salomão: pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Será que Deus pode fazer essa pergunta para mim e para você? Será que Deus pode perguntar para mim e para você: pede o que eu quero, pede o que você quiser que eu vou te dar? Será que se Deus te der o que você quer, você não vai se perder? Será que se Deus te der o que o seu coração deseja, será que você não vai abandonar a presença? Salomão pediu para Deus sabedoria, porque Salomão sabia que com sabedoria ele podia julgar aquele povo.
Salomão sabia que com sabedoria ele poderia criar os seus filhos. Salomão sabia que com sabedoria ele poderia tratar melhor a sua esposa. Salomão sabia que com sabedoria ele poderia tratar melhor os seus vizinhos. Salomão sabia que com sabedoria ele poderia muito mais do que apenas dinheiro. É que nem o cego de Jericó. O cego de Jericó, Jesus passando pelo caminho falou para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? O cego de Jericó, ele poderia ter falado para o Senhor: mata esses soldados que me deixaram cego. Aquele cego não nasceu cego, ele foi cometido de uma cegueira. Furaram os olhos dele com lança. Ele poderia ter falado para o Senhor: Senhor, mata esses homens aí que fizeram isso comigo. Mas não. Ele falou: que eu torne a ver de novo, que eu torne a ter vista. Para quê, irmãos? No final do capítulo lá do cego de Jericó, a Bíblia vem nos dizer que quando ele abriu os olhos, ele seguiu o Senhor. Quando deu vista para ele, Deus deu uma visão para ele, para que ele pudesse seguir o Senhor. Quando Deus te der isso que você está pedindo, e Deus me der isso que eu estou pedindo, é para glorificar o Senhor, é para seguir o Senhor. Deus vai te dar isso aí que você está pedindo, mas é para seguir o Senhor. É para seguir o Senhor. É para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Porque se não for, irmãos, você vai pedir, e o Senhor não vai dar, porque o Senhor não vai te dar nada daquilo que vai te tirar da presença. O Senhor não vai te colocar nada na sua mão daquilo que é para te tirar da presença. Amém? Eu venho aqui agora agradecer a Deus por essa oportunidade, e que nós nesta noite, irmãos, possamos fazer o papel dessa garota, e que nós nessa noite possamos reconhecer que não há outro Deus senão o Deus de Israel, que não há outro Deus senão o nosso Deus, que não há outro Deus senão o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra esteja guardada no coração dos irmãos, que essa palavra venha germinar no coração dos irmãos, e que nós venhamos ler e entender e também viver esta palavra, para que nós possamos ser vistos aí nas ruas como homens e mulheres de Deus. Amém? Pode se colocar de pé. Eu agradeço aqui a oportunidade. Eu quero orar pela vida de vocês. Amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui, Pai, nesta noite, Senhor Deus, pela Tua graça, meu Pai, e a Tua misericórdia, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro, meu Pai, a cada vida, meu Pai, neste lugar. Vai de encontro, Senhor Deus, a cada mulher, a cada homem, a cada criança, meu Pai, neste lugar, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira agora, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que está nos atrapalhando, meu Pai, ter uma intimidade ou comunhão maior contigo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, meu Pai, nós declaramos, meu Pai, que nós venhamos ser, meu Pai, boca do Senhor, meu Pai, por onde passar, meu Pai, que nós venhamos, meu Pai, aleluia, Senhor Deus, pregar o Teu Evangelho, meu Pai, pregar a Tua palavra, Senhor Deus, a qual o Senhor tem nos chamado, meu Pai, a qual, papai, o Senhor tem, papai, pregado, papai, em nosso coração, meu Pai, para nós pregarmos a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, pregar, meu Pai, aqueles, papai, que estão perdidos no mundo, meu Pai, aqueles, Senhor Deus, que se encontram, meu Pai, aleluia, Senhor Deus, acometido de uma enfermidade, a qual, papai, aqueles, Senhor Deus, que se encontram, meu Pai, num copo de cachaça, nas drogas, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro, meu Pai, aquele, Senhor Deus, que se encontra desanimado, meu Deus, que se encontra, meu Pai, aleluia, Senhor Deus, desviado dos seus caminhos, meu Pai, Senhor Deus, vai de encontro, meu Pai, usa aqui, meu Pai, os Teus filhos, meu Pai, usa aqui, meu Pai, as Tuas filhas, meu Pai, para falar conosco, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim eu oro e te agradeço, meu Pai, Pai, esta oportunidade, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e as palmas são para o Senhor Jesus. Glória a Deus.